Olá, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos tratar de um tema e relacionar a União Ibérica com o bandeirismo. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos tentar relacionar a União Ibérica, que foi a união entre as duas coroas europeias, Espanha e Portugal, com o bandeirismo, né, que foi uma atividade econômica de expansão territorial que aconteceu no Brasil colônia. Para começar, a União Ibérica tem a ver com dois países da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Tudo começou quando o rei de Portugal foi participar de uma guerra lá na África, chamada Alcabe-Quibir. E essa guerra provocou uma questão sucessória nos tronos portugueses, porque o Dom Sebastião ele foi para essa batalha e simplesmente não voltou mais, né? Não houve mais notícia dele. Então isso favoreceu as ambições do rei Filipe II, que já há muito tempo tinha como pretensão anexar os territórios portugueses. Então ele uniu as duas coroas, o trono português que estava vago com o trono da Espanha com Filipe II. O problema é que isso trouxe consequências para a Espanha, porque os inimigos históricos da Espanha, como por exemplo a França, a Holanda, atacaram não só a Espanha, como as colônias, os domínios portugueses, que agora, junto com a coroa espanhola, também fazia parte desse domínio espanhol. E isso provocou um aumento de várias invasões sucessivas aqui na América, França, né, holandesas, enfim, nós vamos ver aqui no próximo slide. Então, aqui embaixo aqui tem uma linha sucessória, uma linha do tempo, que mostra essa União Ibérica. Em 1580 até 1640 dura esse período da União Ibérica e começou aqui com a crise sucessória. Filipe II assume, houve ataques à colônia, invasão no Brasil e fim da União Ibérica. A Espanha anexou territórios brasileiros. Quando a gente fala de território brasileiro, estamos nos referindo principalmente ao Nordeste, com os engenhos de açúcar. Os holandeses tinham vários investimentos nessa região. Então, quando a Espanha fechou os portos portugueses, provocou invasão, porque havia um interesse muito grande econômico no Nordeste, mas também por uma mercadoria que era valiosa na Europa, como o pau-brasil. Então, os invasores foram os franceses, fundaram uma colônia aqui chamada França Antártica, no Rio de Janeiro, França Equinocial lá no Maranhão, que durou pouco, né? Os holandeses, então, invadiram o Nordeste brasileiro, por conta dessa questão do açúcar. Isso acabou mostrando que, com a União, o território brasileiro ficou muito vulnerável a ataques europeus, porque esse conflito que antes estava restrito à Europa passou agora também a se estender para a América, porque envolvia as potências europeias. Mas, numa tentativa de resolver esse problema, no Nordeste, uma vez no Nordeste brasileiro, os holandeses passou por um período próspero, através do Maurício de Nassau, o governo de Maurício de Nassau, que durou de 37 a 44, onde a administração holandesa do Nordeste foi marcada principalmente em Pernambuco. Os holandeses invadiram a Bahia, foram expulsos. Invadiram Pernambuco em seguida, mas essa invasão durou 24 anos. E o motivo pelo qual essa invasão durou tanto é porque esse foi um período próspero, liderado por Maurício de Nassau. Ele deu uma organizada administrativa na região, mantendo até mesmo as estruturas portuguesas que já existiam. Isso propiciou um desenvolvimento econômico na região nunca visto antes. Por quê? Primeiro que ele investiu em obras públicas, né? Construiu monumentos, permitiu uma coisa que não existia na Europa, que era liberdade religiosa. Então, apesar dele ser um governo ali católico, ele protestante, ele permitiu a liberdade religiosa ali no Nordeste, principalmente em Pernambuco, que tinha uma religião mais, tinha o catolicismo como religião mais dominante ali nesse período. Incentivou
a cultura, vários artistas, pesquisadores, cientistas vieram para o Brasil nessa época. Existem várias pinturas de artistas que retratam aquele contexto histórico. Então foi um período bastante rico sob o domínio holandês ali em Pernambuco. Mas, como nem tudo são flores, havia pessoas que estavam insatisfeitas com essa prosperidade holandesa, digamos assim. Quem eram essas pessoas? Justamente os colonos, os senhores de engenho, é, portugueses que dominavam a região quando só tinha esse tipo de atividade econômica, o açúcar. Então houve uma insurreição pernambucana, que foi uma revolta que uniu indígenas, portugueses e africanos, um marco histórico aí, poucos momentos onde essas três etnias estavam juntas lutando num conflito. E na Batalha de Guararapes, definitivamente os holandeses foram expulsos do Brasil. Desculpa, tendo uma queda na produção do açúcar, porque os holandeses foram produzir isso lá na América Central, nas Antilhas. Só que essa atividade no Nordeste, essa prosperidade holandesa, ela estava diretamente ligada ao bandeirismo lá em São Paulo. Por quê? Eles precisavam de mão de obra. Então, entre os séculos XVI e XVIII, houve várias expedições bandeirantes para o interior de São Paulo, do Brasil, consequentemente aumentando o território brasileiro, que também estava restrito ao Tratado de Tordesilhas, né? E agora com essa União Ibérica, né? Agora, o que que é território português e o que que é território espanhol? Então, o Tratado de Tordesilhas meio que não está valendo muito nesse momento, e permite uma expansão territorial através de várias atividades econômicas, como essa, que era o bandeirismo, que eram expedições organizadas por paulistas que iam em direção ao interior do Brasil para capturar indígenas, para trabalhar como mão de obra escravizada lá no Nordeste, exportar para lá essa mão de obra, ou para procurar metais preciosos, como mais tarde, no século XVIII, foi descoberto o ouro ali na região de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, e isso acabou permitindo o quê? A flexibilização do Tratado de Tordesilhas, o aumento do território português, né? Como consequências desse aprisionamento indígena, foi escravidão e exportação para regiões que usavam esse tipo de mão de obra, principalmente o Nordeste. E, posteriormente, também foram usados essa mão de obra na mineração ali no início. Então, aqui, gente, a gente finaliza essa aula de União Ibérica, que está relacionado com o bandeirismo. Se você gostou e está estudando para o Enem, compartilha aí com a galera, tá? Boa noite, fica com Deus e até a próxima.